Fala pessoal, estão aí tentando montar o quebra-cabeça também? Selic a 5% ao ano, foi anunciado ontem pelo Copom, na reunião do Copom tem um corte de 0,5%, chegamos a 5% ao ano do Selic. O que isso significa e agora como é que fica os nossos investimentos e a nossa carteira? E quem não tinha investimentos, o que acontece com a economia como um todo? Bom, esse é um momento histórico, né? Primeira vez aí na história do Brasil que a gente chega a um patamar tão baixo, 5% da Selic. A gente chegou a mais de 15% há uns 3 anos atrás, 2015, 2016, chegou a 14,25% a Selic. Então, a Selic ela foi usada como um instrumento para as pessoas ganharem dinheiro em renda fixa. Então, naquele momento onde você deixava o dinheiro trabalhar para você sem ter muita preocupação, você colocava o seu dinheiro lá e o dinheiro rendia de uma maneira, né, expressiva sem você ter nenhum trabalho. A gente está no momento de virar o jogo e aí a importância da educação financeira é justamente essa, porque agora o esforço vai ter que ser um pouco maior. Só deixar o meu dinheiro parado, o rendimento dele real vai ser muito pequeno. Se eu tenho uma Selic a 5%, está rendendo a 100% CDI, está no Tesouro Selic, enfim, desconta a inflação, meu rendimento é muito pequeno. Então, praticamente, a renda fixa ela vira um instrumento de guardar dinheiro e não de você rentabilizar, acumular, enfim, tudo mais. Alguns pontos que é importante observar, tudo depende, né, da sua situação, do motivo, do que você está tentando fazer. Isso faz diferença. Por exemplo, quero guardar um dinheiro para uma reserva de emergência, quero guardar um dinheiro que seja seguro, que eu não vá perder e eu possa tirar a qualquer momento, então, né, no máximo um dia depois. Então, nesse sentido, o tesouro continua sendo uma boa opção. Poupança a gente vai ter ainda menos do que já rendia. Né? Então, a gente brinca que a poupança é aquele investimento, né? Alguns dizem que não é investimento, enfim, mas é aquele investimento que você se torna completamente assim, ó, não tenho preocupação nenhuma, eu só largo lá e deixo. Então, obviamente, esse rendimento vai ser muito menor que qualquer um dos outros, né, gente? Lógico. Então, o que acontece agora é exatamente isso. A renda fixa ela passa a ser muito mais para você ter reservas, ter segurança, enfim, mas não consegue rentabilizar o seu capital a partir dela. Então, tem que arrancar tudo lá da renda fixa e sair correndo? Talvez não, tem que acompanhar um pouquinho mais. Então, assim, eu posso ter daqui a pouco a minha reserva ali, continuar seguro ali, mas eu preciso distribuir melhor a minha carteira e eu preciso começar a me arriscar mais em renda variável. E aí tem lá fundos imobiliários, ações, fundos, enfim, tem uma cesta enorme de opções, mas aqui entra o grande lance, que eu acho que é uma mudança de mentalidade muito grande e um despertamento para a população, que é sim, a gente vai precisar revisar a forma como a gente faz investimento, todo aquele apelo que se tinha muito grande para o Tesouro Direto, ele perde um pouco essa força por não estar rendendo. Então, assim, ele continua sendo seguro, ele continua tendo liquidez, ele continua sendo uma boa opção, de repente, para um tipo de reserva, mas não para rentabilizar capital, não para você ganhar dinheiro com isso, entende? Então, isso é uma mudança estrutural muito importante. E por que o governo faz isso? O que a Selic afeta o resto das nossas vidas? Bom, a política monetária, ela serve para, o instrumento, né, da política monetária, ali, a inflação e tudo mais, é para controlar exatamente isso, né, aquela lei de oferta e demanda. O que acontece? Se eu estou, por exemplo, com economia muito acelerada, está muito alta, né, as empresas não estão conseguindo produzir na capacidade que a demanda está vindo, está muito grande, as pessoas querem muito comprar, o governo precisa aumentar essa taxa de juros para dar uma freada na economia, para que ela volte a se equalizar e ficar num patamar aceitável. A mesma coisa, o momento que a gente está vivendo agora, desemprego alto, economia desacelerada, o que o governo precisa fazer? Precisa incentivar consumo para a máquina voltar a girar e a economia se reativar. Então, o que acontece? Com a Selic baixa, isso significa, a Selic é a taxa básica de juros, quer dizer que as taxas do mercado elas também vão ser mais baixas. Alguns grandes bancos já anunciaram ontem mesmo, Itaú, Bradesco, que as taxas de crédito pessoal, outras taxas, enfim, vão ser reduzidas. Acho que o Bradesco não disse quais são, mas então acho que falou que foi crédito pessoal. Então vai ter taxas reduzidas. O que isso acontece? Incentiva consumo. As pessoas consomem mais, o emprego volta, né, a acelerar. Então esse é um ecossistema, ele volta a fluir. Onde que a gente tem que ficar muito atento nisso especialmente aquela pessoa assim, nossa, eu estou endividada, eu vou aproveitar para pegar um empréstimo para pagar, né, a minha dívida e tudo mais. Tem que ter uns cuidados aqui, porque nessa euforia de crédito baixo, algumas pessoas que não têm a capacidade de pegar crédito, elas podem pegar e não conseguir pagar depois. Então, o alerta geral, o atento aqui é justamente para isso. Fique atento
Entenda suas capacidades de pagamento, as suas capacidades de poder manter um empréstimo, se é a sua situação, enfim, tudo isso é importante considerar. Tá bom, gente? Rapidinho aqui só falando o que muda e agora para onde vamos. É isso. Fiquem atentos, a Selic está mudando, o mercado está mudando, a economia está mudando, estamos sim no momento histórico da nossa economia brasileira, então é importante sim a educação financeira cada vez mais para você entender para onde estamos indo, onde que os meus investimentos têm que ir e como que eu posso me sentir cada vez evoluindo e não estagnada nos meus investimentos, tá bom? Um abraço e uma boa quinta-feira para todo mundo, até mais!